Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, mais uma terça-feira abençoada por Deus, em que estamos aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, preparando esse Evangelho, conversando um pouquinho sobre a palavra do Mestre Jesus, esse Evangelho que tanto nos ajuda no nosso dia a dia. Então, quem estiver em algum tratamento, quiser pegar sua água para fluidificar, pegar sua água para que o que você necessita seja alcançado, esse seria o momento então. Então falamos aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, Adriano que lhes fala. Hoje vamos falar então do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo sensacional onde vamos tratar sobre os bem-aventurados os que têm o coração puro. Então a simplicidade lá no tópico 1, a simplicidade e a pureza de coração. Quando Jesus fala em Mateus 5, no versículo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. E na sequência a gente tem a passagem das crianças, lá em Marcos 10, 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se. Ele disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que assemelham a Deus, às crianças, desculpa. Então, quando Jesus fala isso, ele já está nos trazendo uma linda missão, uma linda explanação sobre o perfil daqueles que realmente verão o reino dos céus, aqueles que se assemelham. Então, digo-vos em verdade, ainda continua, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois que abraçou, abençoou-as, impondo-lhe as mãos, disse tudo isso lá em Marcos 10, 13 ao 16. Então, meus irmãos, aqui a gente realmente entende quando Jesus fala dessa pureza do coração que é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, quando a gente vê uma criança, a gente ainda sabe, dentro de uma doutrina espírita que a gente vem estudando há muitos anos, muito tempo, muitas pessoas trazendo conhecimentos, nós estamos iniciando, falo nós porque eu sei que muitos que estão aqui nos assistindo nesse momento também estão aí como eu, aprendendo só o básico do básico para conseguir vir aqui entender um pouquinho as palavras e entender essa espiritualidade magnífica que nos ampara todo momento, a cada puxar de ar a gente está recebendo o amparo dos amigos espirituais, também do Mestre Jesus. Então quando se fala dessa pureza do coração, por isso que Jesus fala das crianças, não é que só as crianças receberão o reino dos céus, mas ele fala que os que se assemelham, então se assemelham por quê? Porque tem a simplicidade e a humildade. A criança ainda, a gente já dentro da doutrina espírita já estudou, já viu várias vezes, várias passagens, onde diz que realmente a criança só está reencarnada totalmente no seu corpo material após os 7 anos, A gente não vai falar 7, 8, 9, 6, mas ali até essa tenra idade. Então, quando Jesus fala, que a gente tem que se assemelhar, é isso, é ter amor no coração. A criança não tem maldade, a criança não tem vícios, a criança não tem maledicência. Então, para que a gente consiga, ela tem amor a dar, não importa, o quão de dinheiro você tem, se você é famoso, não é para uma criança, você sempre vai ser o guia e modelo ali. Então, um pai e uma mãe é isso para os seus filhos. Então, exclui toda a ideia do egoísmo e do orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humanidade. Então, se a gente conseguir ser criança novamente, como a gente gosta de comentar, nunca deixar de ser criança, é isso, é ter o coração puro, é ter simplicidade, é ser humilde, é abandonar o egoísmo, não pensar só em mim, cuidar com o orgulho. Então muitas vezes a gente faz as coisas pensando no que vai receber, e as crianças não são assim, tá? Então bacana a gente entender essa passagem do Evangelho, Aí quando a gente fala da doutrina espírita, poderia ser menos justa essa comparação, considerando então que o espírito de criança pode ser muito mais antigo e que também traz com ele, renascendo,
para a vida corporal as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Bacana, então a gente volta lá, lembrando que quando a gente é criado, todos simples e ignorantes, e depois a gente passa a existir em outros corpos, né, outras vidas. Então digamos que essa criança que Jesus quis dizer que a gente se assemelhe, também tem os seus problemas, as suas vicissitudes, aquele espírito. Só que a gente sabe que é só depois da adolescência ali que realmente o espírito se encontra dono de si, né? Então, se a gente for usar por modelo de perfeição aqui encarnado na Terra, só seria, né, de verdadeira pureza de Mestre Jesus, que a gente, como doutrina espírita, tem isso bem impregnado, né? Que realmente o espírito mais elevado que encarnou entre os homens, né, na Terra foi o de Jesus. Temos outros, mas não se assemelham ao de Jesus, pelo menos que a gente tenha comunicações. Então a gente vai ver o seguinte, ó, é exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então Jesus falou daquele momento espiritual daquelas crianças, né? Aquele espírito ainda adormecido, a gente vai ver à frente, né, dentro de como que ocorre a reencarnação, que daí que Jesus diz, né, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham. Não quer dizer necessariamente que seriam para aquelas crianças daquele momento, mas sim para aqueles que se assemelham. Então quando a gente faz isso, a gente está dizendo, ó, esse aqui é o modelo. Não precisa ser uma criança, mas a gente tem que seguir realmente a busca pela simplicidade, pela humildade, pelo amor, pela compaixão, pela caridade, né, pelo comprometimento, disciplina, né, e a gente tem que se afastar do quê? Das chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo junto com o preconceito que acaba destruindo muitas coisas, né? Então quando a gente fala também, ó, dessa atividade, né, de princípio inteligente, ou seja, né, que tem que proporcionar o que? A fraqueza desse corpo, né, para resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos. Então quando ele fala isso, ele está dizendo, ó, então a gente bloqueia um pouco as atividades desse espírito reencarnante, até porque é um corpo físico de uma criança, é um ser ali que ainda não está preparado para que o espírito manifeste realmente quem ele é, né? Então ele vai trazer assim para a gente assim, ó, essa razão porque ao aproximar-se da reencarnação, olha só, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então olha como Deus é bom, né? Como o Pai proporciona todas as oportunidades necessárias para a nossa evolução. Então a gente, a princípio, quando se aproxima da reencarnação, da volta, né, ao corpo físico, lá na hora que ocorre lá a ligação da concepção do pai e da mãe, lá houve a concepção da criança, ele vai lá, ele é ligado, ele começa a se perturbar, ele vai devagarinho perdendo a noção de tamanho, ele vai perdendo a noção de quem ele era, vai vindo o véu do esquecimento. Tudo isso é necessário para que ocorra o quê? A transição do espírito, né? E que a gente com isso receba o quê? Uma nova ponto de partida, para que a gente esqueça tudo que a gente foi, o que a gente fez, com quem que a gente estava, e assim a sua nova existência, ou seja, a nossa nova existência é mais tranquilo e que a gente possa realmente encarar tudo que venha para frente e o que está designado naquela reencarnação. Então olha que bacana, olha a perfeição, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, mas por que então se eu fui tão bom em tal coisa, agora chega aqui eu não sei mais fazer aquilo, ou eu perdi essa habilidade? É porque realmente você tem que trabalhar o outro lado. A gente pode ficar ciente de que quando a gente reencarna, a gente vai trazer muitas coisas que a gente ainda tem a melhorar, né? A gente vai nascer naquela família porque a gente tem que reparar alguma coisa que aconteceu naquela família, com aquelas pessoas, ou que eu fiz para aquelas pessoas, ou elas me fizeram, para que a gente ali consiga ter uma troca
nova de experiência, né? Viver o novo homem, né? Viver a verdadeira reforma íntima. Então, no entanto, que reage ao passado, né? Quando a gente pensa, vamos reagir ao passado, renasce para a vida maior, mais forte, mais moral e intelectualmente desenvolvido, sustentando então essa nova instituição que conserva a experiência adquirida. Bacana, a gente não vai perder totalmente a ideia do que é o meu espírito, quem sou. Só que a gente lembra, volta lá, até os 7 anos a reencarnação não está completa, né? Depois dos 7 começa o espírito realmente se acoplar ao corpo físico, ou seja, a nossa matéria, e daí sim a gente começa a botar, realmente entender, né? Começa os hormônios, começa toda aquela fase de que eu odeio pai e mãe, que eu não gosto do meu irmão, ai que vida ruim, ai como eu queria ser homem, como eu queria ser mulher, ai como eu queria ter cabelo, não queria ter cabelo, ai que olho mais feio, eu olho no espelho e eu não gosto de mim, porque eu não estou realmente vendo quem eu fui na outra vida. Então eu estou num novo veículo, né? Eu gosto muito de brincar, até fazer uma analogia de que é como se a gente fosse trocar o carro, realmente, tá? Pode ser algo que não encaixe dentro de uma doutrina espírita, mas para mim assim eu consigo entender e explicar. Quando a gente reencarna, a gente deixa o nosso carro velho, que ele vai voltar para o ferro velho, ou seja, para o país, o local, o planeta que ele está, volta para a natureza o meu corpo físico e eu vou e recebo um novo veículo, ou eu vou à concessionária e eu escolho um novo veículo. Então a gente volta em um novo veículo e a gente não reconhece esse veículo, até por causa do véu do esquecimento. Bacana, até aí, legal. Então, ele vai falar ainda para a gente assim, desculpa, que é necessário que ocorra esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência de tudo aquilo que possa entravá-lo. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, né? Buscando realmente usar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, a partir do nascimento, as suas ideias tornam-se gradualmente um impulso. À medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Então, por isso se assemelhar às criancinhas, né? Aquele espírito imaturo ainda, aquele espírito que está ali sem vicissitudes, ou seja, está limpo ainda. Tanto que é aí que a gente fala da importância da evangelização, a importância do evangelho no lar, a importância de valores, de crenças, né? Não limitantes, né? Mas crença de crer realmente, né? De revivar, né? o evangelho do Mestre Jesus no nosso lar. Então os pais, né? Os avós, a família, a sociedade em si, explicar para essa criança, mostrar o que ela pode, qual que é o limite e quem ela tem que realmente colocar no centro do seu coração, que é Deus, que é a palavra do Mestre. Então, é isso que acontece, né? Então, nesse momento, o espírito é verdadeiramente criança, pois se acham ainda adormecidas todas as ideias que lhe foram colocadas ou trabalhadas durante as encarnações e que formam, então, o fundo do caráter dele. Então, ela está lá dentro, adormecida. Então, durante o tempo em que os seus instintos se conservam menos latentes, né? Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que o incumbe os pais. Então aqui entra a responsabilidade, como eu comentei, do pai e da mãe, né, dos familiares, dos doutrinadores, né, dos monitores, dos professores, dos amigos, fazendo com que essa criança venha na retidão. E assim, quando o espírito dela realmente entender aonde ela está, o que vai acontecer? Ele vai ter um liame, ele vai ter um eixo central para que ele consiga realmente dizer, não, opa, aqui eu aprendi que é errado. Então, se eu estou com esse instinto, essa vontade de fazer, papai e mamãe ensinou que não deve fazer assim. Né? Então, fica bacana a gente entender essa nossa responsabilidade enquanto formadores de crianças, né? Que vai ser a nossa nova sociedade. No Livro dos Espíritos, ainda, meus irmãos, lá na questão 208, nenhuma influência, então, exerce o espírito dos pais sobre a dos filhos, depois do nascimento desse. Daí o Espírito de Verdade responde: ao contrário, bem grande é a influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação.
né, constitui então que isso é uma tarefa, tornar-se um culpado se vierem a falir no seu desempenho. Mais uma vez voltando a dizer que naquele momento de terrendade, até realmente o espírito se encontrar dentro daquele novo corpo, naquela nova família, naquela nova sociedade, naquele novo orbe que ele está, entender o que é o correto, o que não é, o que são valores, né, o que é uma visão daquela família, o que ela pensa, né, sobre uma religião, um triplo aspecto, se ela realmente concorda com o que o Evangelho do Mestre Jesus fala e ela segue isso, ela vive isso, fica muito mais fácil desse espírito evoluir, né, dele trabalhar essa maleabilidade um pouco mais profundamente. E se a gente não consegue, a gente acaba falindo também nessa prova. Na questão 385 também fala o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, essencialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Daí coloca pra gente o espírito de verdade. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, né? Então a infância ainda tem outra utilidade, que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e do que devam fazê-lo progredir. Então ele está mais suscetível a gente conseguir realmente ensinar coisas boas para as nossas crianças. E a partir daí eles terem o discernimento, entender o que é meu, o que trouxe de outra vida, o que eu posso melhorar, aonde que eu vou ter que reajustar alguma coisa. Então isso vai fazer com que realmente o pai, a mãe e os responsáveis consigam também passar pela prova da responsabilidade de ter um filho de Deus aí dentro dos seus cuidados. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão que dar conta. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que estabeleceu e que regem o universo. Então, a ideia da gente conseguir passar essas boas novas para as crianças, né, fazer com que eles realmente tenham isso impregnado e mantenham na sua vida adulta, é necessário, indispensável e faz parte das leis naturais de Deus. Olha que bonito isso, né? Então o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então ele mostra que a gente tem que se assemelhar tal qual crianças, né, para que a gente atinja o reino dos céus, ou seja, a gente tem que ser simples, a gente tem que ser caridoso, amoroso, homem de bem, né? Botar Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, né? Cuidar do próximo como a gente gostaria que cuidasse da gente. Isso é bem difícil, né? Então a gente, quando fala, né, de uma boa reflexão, quando a gente tenta organizar aqui alguma coisa para trazer para os irmãos, a gente faz com todo o amor no coração, a gente pede o auxílio da espiritualidade para que sempre a gente consiga realmente falar aquilo que seja necessário, né? E a gente chegando nesse momento, ao fim da nossa reflexão, a gente consegue realmente entender quando Jesus estava com toda a verdade e ele disse para a gente com muita clareza e sem embargo, né, que a gente tem que ter esse símbolo de pureza e simplicidade para que a gente chegue no reino dos céus. Então, nos nossos pensamentos, né, como imãs, né, a gente vem atraindo as energias de mesma espécie. Então, pessoal, sempre bom lembrar de a gente estar bem conosco, né, cuidar do nosso pensamento, fazer com que a gente realmente seja o homem de bem, que a gente consiga se assemelhar às crianças, ter esse coração puro, parar com tanta coisas ruins, pensamentos negativos, achar que nada vai dar certo, né? Então, sejam como crianças, espontâneos, amorosos, ágeis, né? Aquela busca frenética por uma atenção, né? Aquele carinho que dá sem esperar algo em troca. Então, a gente encerra esse nosso pensamento, essa nossa reflexão hoje sobre
Como que a gente vai buscar esse equilíbrio? Como que a gente vai ter essa pureza, essa simplicidade? Entregando realmente o nosso coração a Deus, colocando Deus no centro de tudo da nossa vida, né? Tentar ter empatia, pensar realmente, será que fizessem isso para mim, eu gostaria? Então faça para o nosso próximo. Então o silêncio nos ajuda a equilibrar a alma e nos ligar com esferas mais luminosas, recebendo forças e auxílios. Outra coisa que a gente não pode esquecer, que o silêncio também nos ajuda a nos ligar com o alto e realizar verdadeira oração, onde podemos colher forças e proteção. Espero que a gente tenha atingido os objetivos e que Deus possa abençoar o lar de cada um de vocês grandemente. E a gente se vê na próxima. Abraço, fiquem todos com Deus.